Este gráfico, construído no plano pressão vezes volume, representa uma transformação isotérmica sofrida por uma massa de N mols de um gás perfeito entre os estados inicial 1 e final 2, a temperatura de 327 graus Celsius. Entre o estado 1 e 2, o gás troca calor com uma fonte, recebendo 8.000 joules, considerando a constante universal do gás ideal R igual a 8 joules mol por Kelvin. Calcule, letra A, o número de mols desse gás. Bom, agora sim pegou, né? Vamos primeiro para letra A. Primeira coisa, para eu calcular o número de mol, tem que logo pegar a lei dos gases ideais, tá? Assim, olha. P vezes V é igual a N vezes R vezes T, tá? E aí esse T, toda vez vocês têm que lembrar que ele é T maiúsculo, porque é temperatura absoluta, tá legal? Então, vou colocar aqui o T. Então, temperatura, aqui o R, constante dos gases, N, número de mols, P, pressão, V, volume. Bom, a gente vai ter que, vou tirar os dados, vou colocar bem aqui, olha. Pressão, eu preciso para achar o número de mol apenas ou do ponto inicial ou do ponto final, porque o número de mols não vai se alterar, tá legal? Então, vou colocar aqui, ó, pressão 1, que vai ser igual a 9 no ponto 1, olha, no ponto 1 vai ser 9 vezes 10 elevada a terceira, porque olha aqui, ó, unidade de medida. Tá? Não vou nem colocar Newton por metro quadrado. Volume inicial 1. Quanto que é o volume? Olha aqui. 2 vezes 10. Não, já tá, né? Olha que legal, não tem nada. Só tem 2 e metros cúbicos. Que legal. Número de mols. Eu quero encontrar constante dos gases. Segundo eles, é 8 joule por mol por Kelvin. E a temperatura absoluta, ele deu aqui, ó. Eu não vou colocar o T maiúsculo, só por quê? Porque a temperatura que ele me deu está em Celsius. E aí a gente não pode usar essa temperatura em Celsius, tá? Senão vai dar errado a continha. A gente tem que passar a temperatura de Celsius para Kelvin. E aí vocês já sabem muito bem que passar a temperatura de Celsius para Kelvin é o seguinte, né? Temperatura absoluta será igual a temperatura em Celsius mais 273. Então, isso implica que a temperatura absoluta será igual a 327 mais 273. Então, isso aqui vai implicar que a nossa temperatura aqui, vou colocar até aqui, nossa temperatura em Kelvin será de 600 Kelvin. E aí eu não preciso colocar graus mais, não é isso? 600 Kelvin, tá? Esse camarada aqui vai ser substituído por 600 Kelvin. Então agora é só substituir nossa equação e achar o número de mols. Se você preferir, faz logo assim, olha. P, V, eu quero achar o N, não é isso? Já manda para cá, para esse lado, ó, o R e o T, para você não se confundir. E aí, para ficar melhor ainda, coloca assim, ó, N é igual. Quanto que vale o P? 9 vezes 10 a menos 3. Quanto que vale o V? Vale 2. Quanto que vale o R? 8. Quanto que vale o T? 600. Então, N vai ficar igual... Opa, aqui não tem esse menos 3, não. É 3 positivo, né? 3 positivo. Então, olha só, já dá pra gente brincar com algumas coisas aqui. Tá legal? Por exemplo, assim, ó. Já posso fazer isso aqui, ó. Eliminar. Aqui, eu vou mudar de cor para poder mostrar para vocês aqui, ó. 2 dividido por 2 dá 1, 8 dividido por 2 dá 4. Beleza? Só para ficar mais
lá de nossa continha. Então vai ficar, olha, aqui em cima, se tu quiser multiplicar, multiplica logo. Aqui é 1000, então vai ficar 9000 dividido por 4 vezes 6 por 2400. Aí você elimina essas duas aqui e o número de mol vai ficar 90 dividido por 24, que é 3,75 mols. Beleza? Tranquilo, né? Letra A. Vamos lá para a letra B. Tentar resolver. A pressão do gás no ponto 2. E aí, como é que a gente vai fazer essa pressão do gás no ponto 2? Vou colocar aqui, tentar separar aqui para eu resolver aqui. Tá? Essa aqui será a resolução da letra B, de bola. Então, pressão do gás. Como se trata de um gás ideal, a gente faz assim, ó. Pressão 1 vezes volume 1 sobre temperatura 1 é igual a pressão 2 vezes volume 2 com a temperatura 2. E aí, pessoal, o seguinte, né? Tá lembrando dessa curva característica aqui? Ela é uma o quê? Isoterma. Tá? Porque só tem uma temperatura, não tem temperatura T2, só tem uma temperatura T1, tá? Então, é como se fosse uma transformação isotérmica. E não é como se fosse, é uma transformação isotérmica. Então, não tem. Então, para eu achar a pressão no ponto 2, só faz eliminar a temperatura. Aí eu tenho a pressão no ponto 1, que é 9 vezes 10 a terceira. O volume no ponto 1 é 2, que vai ficar igual a pressão no ponto 2, vezes o volume no ponto 2, que é 6. Então, olha, 2 vezes 9 são 18, vezes 10 a terceira. O 6 está multiplicando, vem dividindo. Eu só vou ficar com a pressão 2. Aí, 18 dividido por 6 são 3, vezes 10 a terceira, que é igual a pressão no ponto 2, ou seja, pressão 2 é igual exatamente a 3.000 newtons. Newton não, 3.000 unidade de medida, newtons por metro quadrado. Perfeito? Tranquilo, muito fácil, né? Letra C. O trabalho realizado pela massa de gás na expansão entre o estado 1 e 2. Bora lá. Trabalho realizado por esse gás. Bom, como a transformação é isotérmica, a variação de energia interna será igual a zero. E se você for ler a primeira lei da termodinâmica, variação de energia interna igual a quantidade de calor menos o trabalho. Beleza? E aí, um detalhe bem legal para vocês aqui. Que, olha só, se a gente for tirar os dados dele aqui, ó, quanto é que eu recebi de energia de calor? Olha só, né? Esse aqui para a letra C, né? Ó, entre o estado 1 e 2, o gás trocou calor com uma fonte, recebendo 8.000 joules de energia, não é isso? Bom, se eu não tenho variação de temperatura, se não há variação de temperatura, tá? Então, a gente não tem também variação de energia interna. Delta U vai ser igual a zero. Da nossa equação, então, só vai sobrar aqui zero é igual a quantidade de calor menos o trabalho. Beleza?
Então, eu posso passar esse trabalho para o lado de cá, vai ficar trabalho é igual a quantidade de calor. E aí fica moleza, porque a quantidade de calor eu sei que são 8.000 joules. Perfeito? Essa aqui é a nossa letra C.